Sejam bem-vindos, bem-vindos de volta. Vamos começar com uma oração. Dear Lord, Querido also this Senhor, hour we ask you for your presence here with us mais uma vez pedimos a tua presença aqui conosco, to be able to um, chew all the information that we receive. para que possamos entender essa It has informação been a toda lot of reading. que recebemos. Tivemos Also, muita this leitura. presentation we will read. Nessa apresentação também iremos ler. I'll pray that you help us to be able to concentrate and see the story in it. E oro que nos ajudes a manter concentrados e que possamos Pray that you guide enxergar us a through your Holy história Spirit. que percorre tudo isso. In Seja Jesus' name, conosco, Amen. oro em nome de Jesus. Amém. So in my last presentation, I have tried to place Concord Na minha apresentação passada, eu tentei marcar a Concord next to Panium. justo ao lado de Panium. Concord we place in 2022, Concord marcaríamos em 2022 and we try to trace a story that is connected with the war between the King of the North and the King of the South. e tentamos traçar uma narrativa, uma linha, né, que passa We know it's a através story that has been going on for millennia, essa guerra entre Rei do Norte e Rei do Sul. Sabemos que é uma guerra que and since acontece ao longo de 1989 we have vários been following that story as well. milênia. E essa história continuamos seguindo And ela. it's a story, it's a thread. E, e é uma And I think also in história, this é time um, period we need a story, we need a thread. é um fio, né? Precisamos, então, no nosso tempo também, esse To be fio able a seguir, to essa understand this história. time period better, E para poder entender to melhor build the esse structure. período, para poder construir uma And I estrutura, think this structure may be able to help us understand other lines or other parables as well. e eu creio que essa estrutura nos ajudará a entender melhor, entender outras linhas In the e movement, outras the discussion in the parábolas. movement about the Sunday law Porque no movimento há uma discussão acontecendo acerca do decreto dominical is a story about internal America. e que é uma história sobre a América interna. And that story is there as well. Então essa história também está aí. Um, I'm looking at the same history from a different perspective, Eu olho para a mesma história de uma perspectiva diferente, but I don't think this internal line at the moment has this structure. mas eu não creio que essa linha interna, no momento que ela tenha There essa is a estrutura. big discussion about what this waymark is, Há uma grande discussão acerca desse marco but I aqui, don't think there is people have a position on those other waymarks. e não me parece que as pessoas tenham uma posição sobre esses outros marcos aqui. And I hope by this study on the external events, so the events related to the King of the North and the King of the South, Então, espero que através desse estudo, que é acerca dos eventos externos, ou to seja, Rei lay do Norte e Rei do a Sul, structure que possamos construir uma estrutura that we also can use in this discussion. que possamos usar nessa discussão aqui. So I've tried to show in my last presentation 2022 as being Concord.
Então, na minha apresentação passada, eu tentei marcar ou demonstrar que We see 2022 seria Concord. the world being united against Russia, O mundo sendo reunido contra a Rússia, but maybe even more importantly, united with America. mas talvez mais importante que isso, unidos com a América. That in February, the nations gave credit to Biden and said, yes, you were actually right. Então, em fevereiro, as nações deram moral ou Credit. acreditaram em Biden, dizendo que sim, você tinha razão. Biden took the position of being, he was the only one having the intelligences and having the truth about the invasion and about the plans of Russia. Biden era o único que tinha informações, inteligência, né? And tried to Informações restore the credibility of the sobre United States. a, os planos de invasão da Rússia. Então, Tried ele to restore tentava America back to the position that they had in the past. restaurar a credibilidade dos Estados Unidos, tentando voltar à And I think credibilidade, it essa took until posição que eles tinham no 2022 for the passado. world or for the allies of the United States to recognize that. E isso só em 2022, o mundo, os aliados conseguiram And I reconhecer think that is isso. represented, that event or that realization and the standing up of those allies, you can has been represented by Egypt sending ambassadors to Rome. Então, esse momento em que os aliados entendem isso, isso tem sido simbolizado por So in Egito 2022, enviando it's not only embaixadores a marking Roma. February. Então, estou marcando aqui fevereiro 2022. Oh, I don't have it anymore. How do you do that? So in my notes from here, Então, um, aqui as I'm minhas suggesting it's a notas. period from February to September, Eu sugiro que se trata de um período de fevereiro a setembro, September 30. 30 de We also have setembro. this United Nations Security Council E também temos aqui o Conselho de Segurança coming das together, Nações voting Unidas for resolutions, voting for a resolution against Russia, se reunindo para um voto contra a Rússia, and Russia vetoes it. onde a Rússia veta essa resolução. Um, September 30 marks the event in Moscow, the annexation. 30 de setembro marca o evento em Moscou, a So Putin anexão. says that region is mine. Putin diz, essa região é And minha. since this time period, I'm saying nothing really has changed in Ukraine. E eu digo que desde aquela época, deste período, The situation nada has been mudou stalemate substancialmente basically since then. na Ucrânia. Tem sido um empate, basicamente. So how are we going to solve? How is this stalemate going to be solved? Então, como resolver esse empate? And who is going to solve it? E quem resolverá esse empate? I think this story or this question brings us to our next waymark, Eu creio que essa pergunta e essa história nos leva até o próximo Exeter. marco, Oh, Exeter. that's the wrong document, right? Oh. So that brings us to Exeter. Então, isso nos leva a Exeter. So my territory. Desculpa, cortou o áudio. He doesn't even occupy it, Ele nem sequer but he ocupa just claims it and says, "This is o, mine." o território. Ele apenas diz que esse território agora é meu. This is the situation. So we're now in
basically in 2025, and this is basically still the situation. Então, essa é a situação em que nós nos encontramos, basicamente, hoje, 2025. So when we talk about Exeter Então, quando nós falamos de Exeter, in our dispensation, em nossa dispensação, I want to talk about other Exeters first. quero falar sobre outros Exeter primeiro, ou primeiramente. Um, is that the right? Ooh. Sorry. Um, so we have several Exeters in our history. Nossa história temos vários Exeter. So we have 1996, Temos 1996, we have 2012, temos 2012, we have 2018, temos de 2018, we have 2021, temos 2021, and we also have 2021 and the Sunday law. So on the big picture of the 144,000, we have então na escala maior dos 144 mil temos também outubro de 2021 e decreto unical. so these are the Exodus that I have or that we have in our history Então esses são os Exeter que nós temos em nossa história since 1989. desde 1989. So I've been thinking, what has been what has been the characteristic of Exeter when we talk about external events? Então, eu estive pensando quais são as características de Exeter quando nós falamos em eventos externos. We of course mark the formalization, but that's often in regard Marcamos to isso como regarding formalização, internal in the movement. mas isso mais no sentido interno, né, do movimento. But the external events, what is the what's the word? Yeah, what's the marker that is what's the characteristic that is true for all those characteristics? Mas qual o marcador, qual o indicador que é verdade para todas essas I características? guess there's maybe several, but there's one that I would like to highlight that I Certamente há vários, came mas eu across gostaria and thought de about. ressaltar um em particular. Is there a way that I can create a little bit more space between the things that I... Oh. No? Oh. Ah, okay. Okay, thank you. Yeah. So 2001 we mark there's many things in 2001 that we can mark, but I would like to highlight the one that the primary one at 9/11. Então, há várias coisas que poderíamos marcar em 2001, mas eu quero ressaltar o principal, que é So 11 de that's a setembro, history 9 of e 11. radical Islam. Essa é a história do Islã radical.
when we do a line of 1989, we mark increase of knowledge, formalization of a message, and then 9/11, Quando 2001. fazemos a linha de 1989, a gente fala aumento de conhecimento, formalização Increase of e knowledge, formalization of a message. é, 11 de setembro. Sometimes at those different waymarks, sometimes it feels like we pick and choose the events to Às tell a vezes parece story. que nesses marcos a gente apenas pega, escolhe aleatoriamente, talvez não, os eventos. For example, 1969, the Time of the End magazine was published. 1996, publicação da revista Tempo do Fim. And then 2001 is 9/11, Em radical 2001, Islam. então, é 11 de setembro. But I think those two events are two events part of a different story. E me parece que são eventos que são parte de uma So if história we want to diferente. understand radical Islam in 2001, we need to go back in that history to understand radical Islam in that whole dispensation. Então, para entender Islã radical nessa história em 2001, a gente precisa voltar para entender Islã radical na dispensação toda. So that's not what I'm going to do for the whole dispensation. I just want to look at Exeter for this time. Então, não é isso que eu vou fazer sobre essa dispensação inteira, mas eu quero olhar When you especificamente look at para Al-Qaeda in this history, Exeter. Se a gente I think it olhar is para started in 1988, Al-Qaeda, 1998, eu acho que começou 88, 98. em 1998, I think it was organized in 91. parece que foi organizado em 91. And in 1969, it is Osama bin Laden who writes 88, perdão, e 80 foi organizado. an article. It's called a fatwa. Então, em 1969, Osama Bin Laden ele publica uma It's called fatwa. the fatwa. He actually writes two. The first one in 69, the other one in 89. Ele escreve duas fatwas em 69 e a outra And em basically, those articles or those 89, documents are a declaration of war against the United States. que são basicamente declarações de guerra contra os Estados Unidos. And they confirm that with the bombing of the U.S. embassies. I think it's in Kenya and in Tanzania. E isso é confirmado com o ataque bomba contra as Tanzania. embaixadas americanas em Those bombings were in Quênia e 89. Tanzânia. But this all started with Bin Laden putting out this document E tudo isso and começou telling com, the United States to leave the Middle East because that was the problem. com Bin Laden publicando esses documentos dizendo aos Estados Unidos que deveriam sair do Oriente Médio, And it was about to leave the Middle East. que era para eles saírem do Oriente Médio. He didn't want to have American presence there. Não queriam ter presença americana naquela região. And if they didn't leave, they would feel the consequences. E se não saíssem, sentiriam as consequências. And they showed that with the bombings of those embassies. Isso demonstraram através dos ataques de bomba contra essas embaixadas. So, the point that I want to make with all those... there's actually one... Sorry. The point that I want to make with the Exodus that I'm going to share... O ponto que eu quero fazer com respeito aos diversos is Exeter that que eu estou all compartilhando Exodus aqui are I would say, a mini version of the bigger waymark.
que todos os exeter são uma versão pequena do marco That it maior. that what you see at Exeter O que você vê em tells you what is going Exeter to happen, or is actually happening at Exeter, but is going to be bigger and more serious at the bigger acontece waymark em that he's Exeter, mas following. acontece então de uma forma maior e mais séria no seguinte marco. So I'm suggesting 96/98, if you like. Então, eu sugiro que 96/98, se você quiser, True for the event in 2001. realmente é verdade, você aplica para o evento em seguida, em 2001. There was a declaration of war and a confirmation. Houve uma declaração de guerra e logo uma And confirmação. I just wonder if we would have lived with the knowledge that we have. No, that's not. With the prophetic understanding and methodology that we have now, and we would have lived in that time, Se a gente tivesse, naquela época, tivesse o conhecimento for example, you live in profético que 1996 temos in this time hoje, period, and you know that Islam, radical Islam, is coming back into prophetic history, se em 96 nós tivéssemos entendido que Islã radical seria voltando ao palco and you profético, know that uma it's história going to profética, strike the United States e se você soubesse que eles iriam atacar os Estados because it's the Unidos, armies of Rome, já que são and then you see o the events exército of de Roma, 96 and 98, logo você vê, enxerga os you may eventos think, de hey, that 96, that's a 98, fulfillment of prophecy. você This is veria the que return of the third woe, or the woe, the third woe in history. seria a volta, né? Um, but then 9/11 É, happens, and como it's cumprimento the do, real thing. do AI. So I'll come back to this story later. Mais para frente eu volto para essa história. 2012 and 2014. 2012 e 2014. I want to focus. There's many stories you can tell here. Há várias histórias que você pode contar aqui. I'm taking the one that Elder Tess introduced all the way in the beginning. Eu vou escolher essa que a anciã Tess introduziu bem no Cambridge começo. Analytica enters the United States market Cambridge Analytica entra no mercado americano dos Estados Unidos and starts to do a work. onde começam a trabalhar. It was a company. It was actually SCL. It was a company that has been working for many years, Era uma empresa, não, uma companhia que tinha trabalhado durante muitos anos, manipulating many elections in other countries. tendo manipulado várias eleições em vários países. That was their specialty. Essa era a So you see them now entering especialidade the United deles. States market Então, eles entram no mercado dos Estados Unidos and start doing their work. e começam a fazer o seu trabalho lá. And in 2014, Em we see the results 2014, você vê os resultados in the midterm elections. nas eleições de meio termo. They have been working with several politicians. Eles haviam trabalhado em conjunto com vários políticos. 2018, 2019. 2018 e 2019. So December 19 of 19 de 2018. dezembro, de setembro de 2019. The fulfillment. This is Heraclea, Isso seria and we mark the Heracleia fulfillment of Heraclea. We mark as Trump. e o It's more than that, but it's cumprimento Trump announcing to pull out military out of Syria.
O cumprimento de Heraclias seria o anúncio de Trump de retirar-se da Síria. Ele anuncia a retirada das tropas. We said Heraclea is the king of the north gives a sphere of influence to Putin. Então, nós dizemos que o rei do norte dá esfera de influência a Putin. Then we come to 2019. Logo chegamos a In the 2019 fulfillment of 2019, we mark the very same thing. e para cumprimento de 2019 marcamos exatamente a The mesma coisa. military leaves Syria. Os militares deixam a Síria. And a sphere of influence of the United States is given to Putin. E essa esfera de influência é dada a Putin. So it's basically the same thing. Então é basicamente a mesma coisa. The only thing is that it was announced in December, and it was in October 2019. It happened. A única coisa que acontece é que foi anunciado em dezembro de 2019, So 18, you could e say a mini aconteceu version. só no 13 de outubro de 2019. The only Dezembro dispensation and the only Exeter that I 2018, don't understand is this one. outubro 2019. O único que eu não entendo é esse aqui. There must be a story, but I'm just gonna skip that for this study. Eu vou pular nesse estudo, esse aqui. The other one is the one on the line of the 144,000. E o outro seria o que está na linha dos 144 mil. So this is Panium. It's an Exeter for the Sunday law. Isso é Paneon. É um Exeter para o decreto So dominical. I'm saying at October, Então eu digo que outubro, Biden restores the U.S. global credibility. Biden restaura a credibilidade dos Estados Unidos no mundo. And that is a mini version of the Sunday law where the USA is restored E isso é uma as a versão pequena do decreto dominical, onde unilateral superpower. os Estados Unidos são restaurados como um superpoder unilateral. It's not there yet in October, but you can actually see it happening. Ainda não está aí em outubro, mas você já vê isso acontecer. But very small, you can recognize it, you can see it coming. Então, pequeno, mas já dá para ver isso The restoration of America to acontecendo. The the restoration of its credibility. A restauração da credibilidade da América. So I've it was just I'm suggesting that the Exeter that we have at the Sunday law is also a mini Está cortando um pouco, mas eu sugiro que o Exeter que temos no decreto dominical é uma versão pequena. And at the Sunday law, one of the characteristics at the Sunday law is that we mark the death of the king of the south. E uma das características que nós marcamos no decreto dominical é que nós marcamos a morte do rei do sul. I think we can. There are several lines that support this. Há várias idea. linhas que apoiam esse conceito, essa ideia. It's the Third Diadochi War. É a Terceira Guerra dos Diádocos.
World War One, Primeira Guerra Mundial, World War Two. Segunda Guerra Mundial. You could also use Daniel 11, Também poderíamos usar Daniel 11, 40, 41. 40 e 41, That the king of the south dies at the Sunday law. que o rei do sul morre no decreto dominical. So in the line of the king of the north and the king of the south, Então, na linha do rei do norte e rei do sul, and we tell the story of this, in this case, the proxy war in the Ukraine. contamos a história da guerra por procuração, nesse caso, na Ucrânia. And we expect the death of the king of the south at the big waymark, at the Sunday law. E nós esperamos a morte do rei do sul no grande marco, We should decreto expect a dominical. mini version of it here. Deveríamos esperar uma pequena versão dela aqui. So I'm going to read a little bit again. Então, mais uma vez, vou ler um pouco. So Concord was ended with this stalemate, Então, Concord acaba com esse, and this needs to be solved. o termina, né, com esse empate que precisa ser resolvido. So let's go to the document presentation 3. Então, vamos às próximas notas da apresentação número 3. I want to talk about Viktor Orban. Eu quero falar sobre Viktor Orbán. Viktor Orban is the Prime Minister of Hungary. Viktor Orbán é o primeiro-ministro da Hungria And he has been a rebellious leader in the United Nations. e ele tem sido um líder rebelde nas Nações Unidas. He is one of the is one of not many in the EU who is supportive of not supportive, but he's siding with Putin in Russia. Ele é um dos poucos na União Europeia que se coloca do lado de Putin, Rússia. And he has been blocking military support to Ukraine. Ele tem bloqueado o He apoio is one militar of a few in the da EU who is still Ucrânia. importing a lot of gas from Russia. Ele é um dos poucos da União Europeia que ainda importa muito gás da Rússia. He has been pushing the idea that this war was actually instigated by Europe and not by Russia. Ele tem divulgado essa ideia que essa guerra tem sido incentivada pela União Europeia So e he has não been por pushing Rússia. basically Russian conspiracy theories in Europe. Então, basicamente, ele tem manifestado essas teorias de So conspirações in the EU, you have russas na several Europa. councils and groups and institutions. Na União Europeia, você tem And one of comitês them e is the grupos, Council of the European Union. concílio. Um deles seria o Conselho da It's in the first quote, União first sentence. Europeia. And it's a council where all the prime ministers of all the nations come together once in a while. Então, é um conselho onde os primeiros ministros das Or if nações there's a discussion on agriculture, das, da União Europeia se reúnem de tempo em tempo. Então, quando then há all the uma ministers of agriculture of those nations come together. discussão sobre a cultura, por exemplo, então todos os ministros de agricultura dos países da União Europeia se reúnem All the nesse conselho. ministers
And this council is the president of that council is rotating every 6 months. E esse, o presidente desse conselho, So ele since muda July a cada 1st, 6 meses, como um rodízio. 2024, Então, desde Viktor eh, Orban took the presidency of the Council of the European Union. no 1º de julho de 2024, o Viktor Orban, ele assumiu a presidência desse conselho. And when a president or when a nation, because it's actually not a nation that takes, sorry, it's actually not a president that takes that position as president, but it's actually the government of that nation. Então, não é bem assim, o presidente como pessoa que assume essa So it's actually posição, mas Hungary that takes the o presidency. governo, né, que assume a presidência desse And it's a conselho, ou very seja, small, seria a little, Hungria. unimportant position. E é uma posição pequena e não tão It's not like you're the importante. president of Europe or you're the head of the government or something. Not at all. Não é assim que você, de repente, se torna o presidente da Europa ou So the first quote, você está no poder, né? Então vamos it ler says the a. presidency of the Council of the European Union is responsible for the functioning of the Council of the European Union. It rotates among member states of the EU every 6 months. The presidency is not an individual, but rather the position is held by a national government. The presidency's function is to chair meetings of the council, determine its agendas, set a work program, and facilitate dialogue both at council meetings and with other EU institutions. The presidency is currently, that's today, as of January 2025, held by Poland. A primeira citação, a presidência do Conselho da União Europeia é responsável pelo funcionamento do Conselho da União Europeia. Ela é alternada entre os Estados-membros da União Europeia a cada 6 meses. A presidência não é individual, mas o cargo é ocupado por um governo nacional. A função da presidência é presidir as reuniões do Conselho, determinar suas agendas, definir um programa de trabalho e facilitar o diálogo tanto nas reuniões do Conselho quanto com outras instituições da União Europeia. Atualmente, a partir de janeiro de 2025, a presidência é exercida pela Polônia. So, but the 6 months before, it was Hungary. Mas os 6 meses anteriores era And when a a government takes that Hungria. position of the presidency of this council, Então, quando um governo assume a presidência desse conselho, they do that with a certain theme and a certain motto. eles fazem isso com um certo lema. They can determine the agenda for that 6 month period. Eles podem determinar a agenda para esses seis And Hungary meses. came with the motto, make Europe great again. E a Hungria entrou com o lema tornar a Europa grande novamente. So Viktor Orban on July 1st takes that position with the motto, make Europe great again. Então, no 1º de julho, o Viktor Orbán ele assume essa posição e com seu lema tornar a Europa grande novamente. And people are not really happy with that. E So as let's go to pessoas quote number 1B. não estão Or nada 1B. felizes com isso. Vamos agora ler a citação número 1B. So the title of the article here from The Guardian, it says, Make Europe Great Again, Hungary's set scene for its EU presidency. O artigo aqui o título do artigo da Guardian é Tornar a Europa grande novamente e a Many Hungria prepara o diplomats cenário fear a para sua 6 month presidência da fiasco União with Europeia. Viktor Orban's government overseeing the agenda. For months, it was rumored that Hungary planned to use a reworked version of Donald Trump's slogan for its upcoming EU presidency, Make Europe Great Again. That idea sounded so lame and ridiculous that we refrained from reporting it, Hungary's leading investigative journalist wrote on X this month. But we were wrong.
On July 1st, under the Trumpian banner, Hungary will take a 6-month rotating presidency of the EU Council of Ministers. As well as his spell in the diplomatic limelight, Viktor Orban's government will be setting the EU agenda for the rest of the year. EU diplomats are downbeat, but resigned to Hungary's 6 months in charge. Since Orban returned to power in 2010, going on to win 4 consecutive terms, democratic values, the rule of law, and press freedom in Hungary have withered, according to numerous independent bodies. Muitos diplomatas temem um fiasco de 6 meses com o governo de Viktor Orbán supervisionando a agenda. Durante meses, houve rumores que a Hungria planejava usar uma versão reformulada do slogan de Donald Trump para sua próxima presidência da União Europeia. Tornar a Europa grande novamente. Essa ideia parecia tão ridícula e sem graça que nós abstivemos de noticiá-la. Os principais jornalistas investigativos da Hungria escreveram no X este mês. Estávamos errados. Em 1º de julho, sob essa bandeira trumpiana, a Hungria assumirá a presidência rotativa de 6 meses do Conselho de Ministros da União Europeia. Além de um período no centro das atenções diplomáticas, o governo de Viktor Orbán definirá a agenda da União Europeia para o resto do ano. Os diplomatas da União Europeia estão desanimados, mas resignados com os 6 meses de governo da Hungria. Desde que Orbán voltou ao poder em 2010, conquistando 4 mandatos consecutivos, os valores democráticos, o Estado de Direito e a liberdade de imprensa na Hungria definharam, de acordo com So that's July 1st, it starts. vários órgãos independentes. Então, isso começa no 1º de Like I said, julho. it's not a very important position. Como eu disse, não é uma posição muito importante. You are president of a council of ministers. Você é presidente de um conselho de ministros. You don't have you're not a representative of the EU outside of the EU. Você não é representante da União But Europeia fora da União Europeia. but that's how Viktor Orban took that position. Mas, portanto, é assim que Viktor Orbán In July utilizou essa 2nd, posição. Dia he 2 de traveled julho, to Ukraine ele viajou à Ucrânia and to meet Zelensky. para encontrar-se com Zelensky. And they have a conversation. Eles têm uma Let's conversa read the following quote. que vamos ler na próxima estação. 2. Ukraine should not wait for Moscow to withdraw its troops before starting peace talks, the Hungarian premier said on his surprise visit to Kiev on Tuesday. Hungarian Prime Minister Viktor Orban proposed the idea of an immediate ceasefire to Ukrainian President Zelensky during their negotiations in Kiev. Orban said following the talks, "The rules of international diplomacy are slow and complex. I asked the president to consider whether it would be possible to reverse the order and to speed up the peace negotiations with swift ceasefire," Orban said, according to his press release. A ceasefire tied to a time limit which creates an opportunity for speeding up the peace talks. A Ucrânia não deve esperar que Moscou retire suas tropas antes de iniciar as negociações de paz, disse o premier húngaro em sua visita surpresa a Kiev na terça-feira. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, propôs a ideia de um cessar-fogo imediato ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante suas negociações em Kiev, disse Orbán após as conversas. As regras da diplomacia internacional são lentas e complexas. Pedi ao presidente que considerasse que se seria possível reverter a ordem e acelerar as negociações de paz com um cessar-fogo rápido, disse Orbán, de acordo com seu comunicado à imprensa.
um cessar-fogo vinculado a um limite de tempo que cria uma oportunidade para acelerar as So he negociações de wants to paz. organize a ceasefire Então, ele quer organizar um cessar-fogo to speed up the peace talks. para acelerar as negociações de paz. Well, Zelensky does not agree with that at all, doesn't listen to it. Zelensky não concorda nem um pouco com isso, ele nem dá ouvido. Um, then on July 5, E logo no 5 de julho, Orban surprises everybody Orbán surpreende todo mundo by traveling to Moscow. quando viaja a Moscou. I think it was the first time a European leader visited Moscow after the invasion of Ukraine. Creio que foi a primeira vez que um líder europeu viajou para Moscou após o começo da invasão. Next quote. Próxima citação. Hungary's Prime Minister Viktor Orban has met Russian President Vladimir Putin in Moscow in a visit that has been heavily criticized by EU leaders and Ukraine's government. Friday's meeting was part of what Mr. Orban called a peace mission, coming 3 days after a visit to Kiev, where he met Ukraine President Zelensky. Hungary has just taken over the presidency of the Council of the European Union, but EU leaders have stressed that Mr. Orban is not acting on behalf of the bloc. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, encontrou-se com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou em uma visita que foi duramente criticada pelos líderes da União Europeia e pelo governo da Ucrânia. A reunião de sexta-feira foi parte do que Orbán chamou de missão de paz. 3 dias depois de uma visita a Kiev, onde se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A Hungria acabou de assumir a presidência do Conselho da União Europeia, mas os líderes da União Europeia enfatizaram que Orbán não está agindo em nome do bloco. So in July 8, No 8 de julho, Orban travels to China. Orbán viaja para a China. He made a surprise visit on Monday, July 8, to Beijing. Ele fez uma visita de surpresa no 8 de julho a And they both Beijing. called for a global effort to push Russia and Ukraine towards a ceasefire. E onde ambos, então, dizem que deve se fazer um esforço So para in the um previous quote, cessar-fogo, we read that um esforço uh, global para empurrar a Orban Rússia e a called it a Ucrânia para um peace mission. cessar-fogo. Então ele chama isso de uma missão de paz. He traveled to Zelensky, Putin, Xi, Ele viajou para visitar Zelensky, logo and Putin e tried Xi, to solve the Ukrainian problem, tentando resolver o problema ucraniano, to solve the stalemate para resolver o by empate, a ceasefire and negotiations. através de cessar-fogo e negociações. We should know that Viktor Orban is also before this time period is, you could say, friends with Donald Trump. E deveríamos também considerar, sabemos que Viktor Orbán também tem amizade com Donald Trump. They met several times, also during the first presidency of Donald Trump. Se encontraram várias vezes durante a primeira presidência de Trump. And the things that Orban is actually presenting and pushing E as coisas que Viktor Orbán is apresenta actually something that comes from Trump. From Donald Trump. e que ele está querendo levar Trump has been vocal in adiante the media, são, in interviews, or on Twitter,
são, na You know, verdade, parte da agenda de Trump. E Trump tem sido bem he has aberto na been mídia, vocal in that he is going to solve the war in a day. anunciando que ele resolveria a guerra na questão de um dia. Uma questão de um dia. That he has a plan for it. Que ele tem um plano a respeito. So on July 9 to 11 Então, de in 9 a 11 2024, de julho de 2024, there's a NATO summit in Washington. acontece uma reunião da OTAN em Washington. All the NATO members come together for a 3-day conference. Os membros da OTAN se reúnem para uma conferência So Viktor Orban is there as well. e Viktor Orbán está presente também. He does not meet with uh, President Biden, Ele não se encontra com o presidente but on Biden July 11, e no 11 Orban de julho leaves to Florida ele viaja para a Flórida, and talks with Trump. onde conversa com Trump. So, and there they also discuss the Ukrainian issue. Onde também discutem a questão da Ucrânia. On July 16, No 16 de julho, Orban says that Trump has a plan. Orbán diz que Trump tem um plano. Quote number 5. Citação número 5. The next one. The next one, can you scroll up? Number 5. Yeah, thank you. To the European Council, Hungarian European Council President, Hungarian Prime Minister Viktor Orban said that former President Donald Trump was prepared to immediately negotiate for peace in Ukraine if he were to win the 2024 election. Orban added that Trump had articulated detailed and well-founded plans to broker peace, although the letter did not offer any details on these plans. Uma carta ao presidente do Conselho Europeu, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán disse que o ex-presidente Donald Trump estava preparado para negociar imediatamente a paz na Ucrânia se ele vencesse a eleição de 2024. Orbán acrescentou que Trump havia articulado planos detalhados e bem fundamentados para intermediar a paz, embora a carta não oferecesse nenhum detalhe sobre esses planos. The letter followed after Orban's meeting with Trump on the 11th of July. A carta foi enviada após a reunião de Orbán com Trump no 11 de julho. So here you can see that they talked about it in July. Então você vê que conversaram sobre isso em So, julho. so what is Trump's plan? Qual é então o plano de Trump? There have been some interviews with Trump or people. Houve algumas entrevistas com Trump ou pessoas associadas a ele. And in those interviews and in those talks, people have shared some of their plans or thoughts that they have E how to nessas solve it. entrevistas, as pessoas compartilharam algumas das suas ideias desse plano de paz. So they want to, one thing that Trump wants to do is delaying Kiev's NATO membership for 20 years. Então, At uma least. coisa que Trump sugere é atrasar a entrada da membresia NATO, da Ucrânia to delay it for 20 years. na OTAN, atrasar isso por 20 anos. Oh, sorry, delaying, yeah,
Kiev, so delaying Ukraine's NATO membership by 20 years. Então, atrasar a entrada à OTAN, né, por 20 anos, a entrada da Ucrânia. To create a demilitarized zone Também ele sugere criar uma in zona Ukraine neutra, and Russia. desmilitarizada. Ukraine would have to cede some of its occupied territory to Russia, Ucrânia teria que ceder parte do seu território ocupado à including Rússia, parts of Luhansk, Donetsk, Kherson, and Zaporizhia, incluindo territórios and the Donbas region. na região de Donbass, Luhansk e mais alguns outros que não. Kherson. Kherson. Trump also named a retired general, Keith Kellogg. Trump appointed a retired general. Trump também nomeou general aposentado, as his special Kellogg, person for the Russia-Ukraine war. como pessoa escolhida, né, especialmente para essa questão da guerra da He did Ucrânia. that in November this year. Fez isso em It novembro was deste after the ano, election. após as eleições. So there are some plans that they shared in the media. Alguns planos que estão na mídia. Trump has vocalized that as soon as he is in the office, he's going to solve it. E Trump já vem anunciando que assim que ele assumir o cargo, ele vai resolver So we're going to essa questão. November now. Então vamos November avançar para 7, novembro. 7 de novembro. Trump calls with Putin. Trump liga para Putin. President-elect Donald Trump, President Vladimir Putin on Thursday. During the call, he advised the Russian president not to escalate the war in Ukraine and reminded him of Washington's sizable military presence in Europe. Durante a ligação, o Trump, né, aconselhou o presidente russo a não intensificar ou escalar a guerra na Ucrânia e o lembrou da considerável presença militar de Washington na Europa. The same day, also Orban calls for a rapid ceasefire in Ukraine. E no mesmo dia, Orbán também pede cessar-fogo rápido na Ucrânia. November 8, 8 de novembro, Orban has an interview. Orbán dá uma entrevista. And he says that Americans will quit the Ukraine war under President-elect Donald Trump. E ele diz que Quote 8. Last part of quote os 8. americanos abandonarão a guerra na Ucrânia durante o governo de presidente eleito Donald Trump. In December 8, No 8 de dezembro, Trump, it's not on Twitter, but on Truth Social, he puts out a message. Trump publica uma mensagem, não no Twitter, mas no Truth Social. It's a long message. I'm not going to read it for time. Uma mensagem bem longa que não vou ler por questões de But tempo. he says this should stop, basically, this war. Ele basicamente diz que isso tem que parar. And then December 11, E no 11 de dezembro, Orban calls Putin. Orbán conversa ou liga para Putin. And they talk about the situation as well. E também conversam sobre essa situação. So I was told 10 minutes ago that I have 10 minutes.
Então, me avisaram 10 Thank minutos you. atrás que eu teria mais 10 minutos. Um, I'm suggesting that this history that we just described, starting in July, Então, eu sugiro que essa história que acabamos de descrever, que começa em julho, is Exeter. é Exeter. July 2024 to Julho de November, 2024 December, até this novembro, dezembro 2024. de 2024. 2024. Yeah. We we expect a death of the Sunday law, Nós esperamos a Guerra do Rei do Sul no and I'm Decreto suggesting Numerical, that what we have seen happening this year e eu sugiro que o que temos visto acontecer esse ano, in the efforts to solve the problem of the stalemate os esforços para resolver esse empate, is a mini version of the real thing happening at the Sunday law, é uma versão pequena daquilo que acontece, where que actually realmente the acontecerá thing is no going to be Decreto solved. Numerical, onde a questão será resolvida. However, that but Como looking at quer que Exeter, isso aconteça. Ehm, mas then olhando I'm para suggesting that Exeter, Sunday law looks like Donald Trump solving in whatever way the situation in Ukraine. ehm, então seria como a resolução dessa questão através de Donald Trump So no that means you Decreto have the king of the Numerical. north Então significa que você tem o rei do norte going to tell the king of the south, dizendo ao rei do sul, this part, this property, this territory belongs to you, this and we're going to solve it like this, and this. e basicamente dizendo que, olha, esse território aqui vai ser o seu e vamos resolver de tal e tal maneira. So the king of the north is going to fix the problem of the king of the south. E sendo assim, o rei do norte vai The king of resolver the o south problema do rei do failed its sul. invasion, O rei do sul falhou na sua invasão and it cannot solve its own problem. e não consegue resolver o seu próprio problema. So the king of the north solving this problem Então, o is rei do the death of norte the king of the north. resolvendo esse problema seria a morte do rei do sul. Sorry, south. South. The death of the king of the south. Yeah. Morte do rei do Um, sul. and I think we have seen that happening already this year, Eu creio que já temos visto isso acontecer esse ano, but it was just the small version before the big version, the real version. mas eu digo que é apenas uma versão pequena daquilo que So to acontecerá em grande. so I'm suggesting that Exeter. Oh, sorry. Então, eu sugiro que Exeter, I'm saying that Exeter to to make it rough is 2024. eu digo assim para bem geral, né, que Exeter é 2024, Concord is 2022, Concord 2022 and of course Penium 2021. e Paneon So I'm 2021. suggesting we're still before the Sunday law, Então, eu sugiro que ainda estamos antes do decreto based on this dominical, line. baseado nessa linha. And I think that this structure might help us to understand the same time period, uh, but then from another perspective. For example, the internal line. Eu sugiro que essa estrutura nos ajuda a resolver ou olhar de uma outra perspectiva, né, a nossa Tá bom, linha sim. interna. Let's pray. Oremos.
Dear God, Querido Deus, again, we went over a lot of information. mais uma vez passamos por muitas Pray informações. that you help us to filter it Oro que nos ajude a filtrar isso to such a way that we see your hand in the lines and in the history. de tal maneira que possamos enxergar a tua mão através da We pray that história. you help this movement Oro que ajude a esse movimento to solve its own problems para que possamos resolver os in nossos regard próprios problemas, that are going around, including this one. é, I pray that you help us to oro guide and direct que us nos ajudes que nos guies e nos direciones to find the truth. para que possamos encontrar a verdade. We ask this in Jesus' name. Isso pedimos em nome de Amen. Jesus. Amém.